Oi pessoal, professora Ivane aqui falando com vocês. Hoje eu vim falar da segunda parte das bactérias do reino Monera, então aí o que faltou para a gente trabalhar. Então nós vamos subir aqui na tela um PowerPoint para vocês, falando então aí sobre as bactérias, né? Vamos lá, galera, olha só. As bactérias são seres procariontes, nós já sabemos, né? De uma importância vital aí para o planeta. E a professora vai falar um pouquinho, a gente já falou então aí dos tipos anatômicos, da anatomia da bactéria, e eu vou falar um pouquinho da coloração. Existe um cara, Hans Christian Gram, né? E ele é que detectou que as bactérias podem ser de dois tipos, grãs positivas e grãs negativas. Então, elas têm afinidade pelo corante. Quando ela é grã positiva, é porque ela cora. Quando ela é grã negativa, é porque ela não cora. E as grãs negativas, a gente sabe que elas são mais resistentes aos antibióticos. Por quê, professora? Porque como vocês veem no slide, olha só, a primeira, que é a gram positiva, ela tem uma parede, aí tem uma membrana plasmática e depois ela tem a parede celular de peptidoglicana, né? Então isso faz só dois envoltórios. A gram negativa não, ela tem a membrana, a parede de peptidoglicana e depois, galera, ela tem mais, é como se fosse uma segunda membrana externa. Então, a parede celular dela é diferente, ela é formada por peptidoglicana mais uma membrana externa lipoproteica, igual à membrana plasmática. E além disso, ela tem lipopolissacarídeos aí ligados a essa parte externa, então. Isso faz com que essas bactérias sejam mais resistentes aos antibióticos. Por isso, então, elas são divididas em grãs positivas, grãs negativas. A grã negativa costuma ser mais resistente, porque tem essa terceira camada de revestimento aí, então. As bactérias quanto à nutrição, né? Quanto à respiração, a bactéria pode ser aeróbia e anaeróbia. Quando usa oxigênio na respiração, ela é aeróbia. Quando não usa, ela é anaeróbia. E tem aquela anaeróbia facultativa, que pode ou não usar oxigênio, né, para respirar, então, mas a maior parte do tempo, né, ela é anaeróbia. Galera, olha só. Quanto à nutrição agora, as bactérias podem ser fotoautotrófica, fotoheterotrófica, quimioautotrófica e quimioheterotrófica. O que é uma bactéria fotoautotrófica? É a bactéria que faz fotossíntese, captura energia da luz, utiliza gás carbônico e produz seus nutrientes orgânicos a partir da energia da luz. Essa é fotoautotrófica. O que é uma bactéria fotoheterotrófica? Ela precisa usar a luz, mas ela usa a luz, mas ela não faz fotossíntese, ela não produz seus nutrientes orgânicos, ela é heterotrófica, ela busca alimentos no meio, então aí. O que é uma bactéria quimioautotrófica? Essa já produz seus nutrientes, ela obtém energia da oxidação de compostos inorgânicos, como enxofre, ferro, é aí que ela obtém energia, então aí, ela obtém energia dessa oxidação dos compostos inorgânicos, mas a fonte de carbono dela também é o CO2, né? A fotoheterotrófica, a fonte de carbono dela não é o gás carbônico, são outros compostos orgânicos. O que é uma bactéria quimioheterotrófica, então, aí, olha só, ela é que nem nós, ela obtém energia de compostos orgânicos do meio, que ela faz decomposição, então, aí. Então, nós temos, quais são as que mais aparecem, professora? Quimioheterotrófica, quimioautotrófica, fotoautotrófica. A que faz fotossíntese, que é a primeira aí, é fotoautotrófica. Depois, a quimioautotrófica, que é a que faz quimiossíntese. E a quimioheterotrófica, que é aquela que se assemelha a nós, então, aí. Para que servem as bactérias? Elas são muito importantes. As bactérias são decompositoras, transformam a matéria do ambiente, decompõem a matéria orgânica. As bactérias conseguem participar do ciclo do nitrogênio, capturam o nitrogênio atmosférico, transforma isso em amônio, em nitrito, depois em nitrato, favorecendo o ciclo do nitrogênio. Outra função da bactéria, como a bactéria que mora no intestino do boi, por exemplo, lá no rumen,
elas digerem celulose para o boi. Isso é uma relação de mutualismo, né? Porque beneficia os dois, mas ela faz a digestão da celulose, então aí, essa relação de mutualismo. E em nós, galera, elas produzem vitamina K e vitaminas do complexo B para nós no nosso intestino grosso. Elas também são mutualistas conosco, olha quanta importância. Elas são bastante usadas na biotecnologia para fazer transgenia, transporte de genes de uma espécie para outra. Muitas vezes é usada a bactéria, porque ela tem aquele DNA extra, que é o plasmídio. Eu consigo inserir um gene no plasmídio, ou eu consigo inserir um plasmídio inteiro na bactéria. Aí elas são usadas para produzir hormônios como insulina, GH, que é o hormônio de crescimento, então eu posso usar a bactéria para produzir GH, e proteínas de interesse. O que o homem faz? Como a bactéria, galera, ela não tem splicing, que é a retirada, então, aí de parte, que é a retirada dos introns, né? As bactérias, elas conseguem... como é que eu vou falar para vocês? Todo gene inserido, ele vai produzir uma proteína. É diferente de eucarioto. Eucarioto eu posso pôr um gene lá no DNA de uma célula eucarionte, aí vem a enzima e corta e arranca fora, como se aquilo fosse um intron, né? Lá só ficam os exons. As bactérias não têm isso, elas não têm retiradas de introns, então aí. Então essa é uma característica importante que as bactérias têm. Todo gene inserido, a maioria deles vão se expressar, a não ser que dê algum problema. Fermentação lática, galera. Então, na produção de iogurte, queijo, coalhada, elas são bastante usadas na indústria alimentícia. E as bactérias podem ser patogênicas, causar doenças. Aí nós vamos entrar agora na importância da bactéria na patogenia. Quais são as principais patogenias bacterianas ou bacterioses, doenças causadas por bactérias, então aí. Olha só, nós vamos ter gonorreia, que é uma DST, sífilis DST, pneumonia, que é uma doença respiratória, tuberculose respiratória, tétano, que afeta principalmente a musculatura, hanseníase, que afeta toda a pele, que é conhecida como lepra, peste negra, que foi uma peste chamada de peste bubônica também, meningite, leptospirose. Essas são as principais bacterioses ou infecções bacterianas ou doenças causadas por bactérias. Principal característica, gente, vocês vão ver aqui que a professora vai falar que tem muita doença causada por bactéria, que mata muita gente. Mas qual é a diferença, por exemplo, para o coronavírus, né, para a Covid? É que as bactérias a gente pode usar uma medicação, que é o antibiótico. O vírus a gente consegue usar um antiviral, só que não existe ainda esse antiviral para o SARS-2, que é o vírus então da Covid. Nós não temos esse antiviral que bloqueia, como nós temos alguns antivirais para bloquear a reprodução do vírus da AIDS, né? Olha só, aqui mais algumas doenças, então, coqueluche ou tosse comprida, tétano, tracoma. Essa professora nem vai passar muito, ela não tem muita relevância. Hanseníase, gonorreia, sífilis, cólera, pneumonia, tuberculose, então aí, peste bubônica, galera, febre tifoide, meningite. Eu vou falar as principais. Esse aqui é uma lista, a professora pegou da internet, né, na verdade, mas nós vamos falar das principais. Se vocês guardarem as principais, já vão saber bastante coisa, tá? Para as provas para o vestibular. Primeira doença, gonorreia, é uma DST, se pega pelo ato sexual sem preservativo. Então, quem causa é a bactéria Neisseria gonorreia. O nome do cara que descobriu essa doença era Neisseria. Galera, pega pelo ato sexual sem camisinha. Ela pode se manifestar com corrimentos amarelados e de mau cheiro. Essa doença, a maioria das pessoas procura ajuda e tratamento, porque ela dá para ver. A pessoa vai sentir ardência para urinar, no caso do homem. A mulher vai ter ardência no ato sexual e ardência no canal vaginal, na vagina.
Essa então é uma doença que vai dar corrimento, com mau cheiro e pode atacar os olhos. E ela pode ser congênita, se a mãe tiver, pode passar para o bebê. O bebê pode nascer também com problema de visão e problemas intestinais. Como combate, professora? Como previne? Usando preservativo, camisinha, usando antibiótico para tratar os doentes. E se uma mulher engravida, ela tem que fazer pré-natal, porque se ela tiver com uma doença dessa, ela descobre, trata e o bebê nasce sadio então aí. Olha só, agora nós temos mais uma doença aqui, que é mais uma DST, que é a sífilis. Quem causa sífilis? É uma bactéria chamada Treponema pallidum. Eu falo assim, dá uma trepadinha, pega um treponema, né? Para não esquecer isso, tá? Treponema é a bactéria da sífilis e ela aparece. E a sífilis, galera, é a DST que mais cresce nos últimos tempos. Imagina vocês que a OMS pediu para que os médicos fizessem mais especializações em infectologia, porque o número de sífilis tem aumentado muito na população. E por que aumenta mais que gonorreia? Porque a gonorreia, quando uma pessoa pega, ela busca ajuda, ela quer tratar. A sífilis, gente, aparece essa manchinha na primária, na genitália. Aí o que acontece? Essa manchinha, ela desaparece. Pessoas às vezes usam uma pomadinha, acham que sarou, pode aparecer no seio, às vezes aparece na boca, mas é raro. Na maior parte das vezes aparece na genitália, na glande, no lábio vaginal, e ela é uma ferida de borda alta. Eles chamam sífilis de cancro duro também. Tem cura, prof? Tem cura, tem tratamento, tem que usar antibiótico, mas para não pegar, usa preservativo no ato sexual. Galera, a primária some. Passa então aí, olha só, e na faixa de 6 meses a 1 ano depois, ela reaparece pintando o tórax, enche o tórax de mancha, às vezes as mãos. E a pessoa acha que está com uma alergia, com alguma coisa muito séria. Mas às vezes ela vai na farmácia, toma um remédio e a sífilis desaparece. O que ela pensa então? Ah, eu sarei, né? Eu já tô bom. Por que ela pensa isso? Porque todo esse monte de ferida desaparece de novo. Gente, por volta agora de 1 ano, até 40 anos depois ela pode voltar. A bactéria dessa pessoa está no sangue, mas ela fica silenciosa, assintomática. Se uma mulher engravida, com essa doença, o bebê pode nascer cego, surdo ou com deficiência neurológica. Aí é sífilis congênita, então aí. A sífilis congênita é quando o bebê pega a doença da mãe, então aí. Como é que previne sífilis? Tratando os doentes e usando preservativo. Galera, se aparece alguma coisa estranha, tem que fazer tratamento. Tem antibiótico, tem cura para sífilis. Quando ela volta na fase terciária, ela já está por dentro, por fora, e ela pode atacar o sistema nervoso central. Se ela atacar o sistema nervoso, ela pode sim ser letal, então aí. Agora, nós temos mais uma doença, pneumonia, Diplococcus pneumoniae. Essa bactéria é um coccus, bactérias esféricas, e elas atacam principalmente o pulmão. E elas dão tosse com secreção, muco, né? Então a pneumonia pode dar muco, pode dar secreção, isso pneumonia bacteriana. Como é que trata? Trata com antibiótico quando ela é bacteriana. Dá uma olhada no pulmão esquerdo e no pulmão direito. A diferença, então, aí que a gente tem dessa mancha aí, onde o pulmão tá com essa mancha, sinal que ele tá infectado, então, aí cheio de catarro, né? E isso é, então, pneumonia. Pneumonia da febre, da tosse, geralmente tem secreção, a pneumonia, ela tem secreção. É uma doença comum em quem está imunodeprimido. Quem está imunodeprimido pode desenvolver pneumonia com muito mais facilidade. Tem cura, tem tratamento. Qual o tratamento? O antibiótico. Professora, por que fala que gripe vira pneumonia? Não é que a gripe vira pneumonia, que a pessoa gripada, ela tem imunidade menor.
E a bactéria da pneumonia é oportunista, ela se instala em quem está com pneumonia, então aí. Olha só, agora essa doença aqui também é uma doença muito grave. Essa doença é o tétano. Como é que pega tétano? A bactéria pode entrar por um ferimento da pele. Quando você pisa num prego enferrujado, pode entrar o esporo da bactéria, que é a forma de vida resistente, que a professora já explicou na outra aula. Se cai na corrente sanguínea, a bactéria do tétano, ela age na musculatura e vai dando isso aí, a pessoa se contorce, né? Isso aí é uma pintura, então, mostrando uma pessoa com tétano. Isso é chamado tetania muscular, é o enrijecimento da musculatura, ela tem espasmo, ela contrai sozinha e a pessoa se contorce igual na imagem. E o tétano, ele paralisa o coração e ele mata de parada cardíaca. Então, é uma doença grave, séria. Tem vacina tétano. Se você pisa num objeto desse, você tem que procurar ajuda. Mas, galera, o importante é sempre tomar vacina para o tétano. É uma doença que diminuiu muito, mas ainda morre gente de tétano. Então, sempre evitar se tiver contato. Se você teve contato, pisou num prego enferrujado, um corte muito profundo, a bactéria pode entrar em corte, hein? Por isso que às vezes vai fazer cirurgia, antes da cirurgia, o médico pede para tomar vacina contra tétano. Porque aquele ferimento vai ficar aberto. Só que assim, é muito difícil, porque depois da cirurgia tomar uma gama de antibiótico por conta da cirurgia, né? Então é mais difícil, mas mesmo assim muitos pedem. Agora, galera, nós temos aqui Vibrio colérico. O Vibrio colérico é a cólera. Cólera se dá a contaminação, a ingestão de água e alimentos contaminados com essa bactéria aí. Ela tem forma de uma vírgula. Cólera dá vômito, diarreia igual água de arroz. Então, a pessoa tem diarreia igual água de arroz, muito vômito, muita diarreia. E a cólera é muito comum na Índia e nos países subdesenvolvidos aí, então, onde há extrema pobreza, onde não tem saneamento básico, as pessoas não tomam água tratada, igual vocês estão vendo o retrato dessa criança pegando essa água suja. Se essa água estiver contaminada com fezes de alguém que tem cólera, com certeza a doença vai proliferar. Nós tivemos um surto de cólera no Brasil, acho que em 1997, que entrou no Paraná, pelo Porto de Paranaguá, onde várias crianças pegaram cólera, e aí houve todo um processo aí de educação da população sobre cólera. Mas em alguns países do mundo ela ainda é bastante comum. Por quê? Porque não tem saneamento básico, não tem higiene pessoal e não tem água tratada. Então é uma doença orofecal essa, na verdade, né? Galera, mais uma doença aí, olha. Mycobacterium tuberculosis, conhecido como bacilo de Koch, causa tuberculose. A tuberculose é uma doença que matou grandes poetas como Castro Alves, Álvares de Azevedo, né? Então, grandes poetas da literatura. Tuberculose dá manchas no pulmão e a pessoa tosse, chega a tossir até mesmo sangue e dá um cansaço muito grande. Existe um exame de pele que dá para ver, para saber se a pessoa tem ou não tuberculose. Quando a pessoa vai morar em outro país, às vezes o país que vai receber pede esse exame de tuberculose. Eles colocam aí para ver se a pessoa vai ter ou não imunidade, ou vai ter a presença ou não dessa bactéria então aí, né? Como é que previne tuberculose? Vacina BCG, aplicada lá no comecinho da vida. Olha, gente, 4.000 pessoas morrem de tuberculose por dia. Então, só em 2014, são esses dados que eu achei aí, 9,6 milhões. Professora, e por que então que as pessoas estão tão preocupadas se o Covid matou bem menos? Porque a forma de transmissão do Covid é muito mais rápida. Isso aí são pessoas que não se cuidam ou que não têm atendimento médico. É diferente, o Covid, muita gente mesmo tendo atendimento, ainda assim vai a óbito, né? Então, essa é uma doença, galera, que pega também quem está imunodeprimido, pessoas que têm baixa imunidade.
E tem gente que tem o bacilo de Koch, a bactéria, e não manifesta. E ela sai transmitindo por aí. Quem é HIV, por exemplo, quem tem AIDS, né, o vírus da AIDS, são pessoas que têm grande facilidade de adquirir tuberculose. Os daidéticos, eles morrem de doenças oportunistas. Uma das doenças oportunistas mais comuns é, então, aí a tuberculose. Como é que combate isso? Antibiótico, então, aí, né? Galera, faltou um B aí, ó, Mycobacterium, me perdoem, tá? No nome aí da bactéria, então, a hora que a professora escreveu, meu computador tá com problema no L e no B aí, ele tá teimando o meu teclado e não anotar, tá? Então, vamos continuar agora. Prevenção, galera. Tratar os doentes, quando tem sintoma, buscar ajuda, tratamento, então, aí, né? Peste bubônica, Pasteurella pestis. Galera, peste bubônica, né? Também essa bactéria é conhecida como Yersinia pestis, Pasteurella pestis ou Yersinia pestis, é a mesma coisa. Ela vive na pulga do rato. A pulga pica o rato e pica o homem, então, aí. Galera, ela também é conhecida como peste negra. Essa doença já virou praga por conta da disseminação de ratos, mas até descobrir de onde vem, né? Então é uma doença que até hoje acontece. Mas como é que eu combato? Combatendo a pulga, combatendo os ratos, então aí. Aquilo geralmente o rato vive no esgoto, a pulga do rato pica o rato e pica o homem, então aí. Os sintomas são feridas na pele, muita febre, a pele vai ficando escurecida, também cheia de manchas e feridas. Peste bubônica tem cura, tem tratamento com antibiótico, mas não pode deixar a doença avançar muito, né? Agora, mais uma bactéria, essa é a hanseníase, Mycobacterium leprae, essa é conhecida como lepra. A hanseníase começa com manchas brancas na pele, sem dor, e essas manchas começam às vezes a aumentar, essa mancha começa a aumentar, só que você não sente dor naquela região, elas ficam insensíveis, e é uma doença que vai se proliferando e enche o corpo de ferida depois, e pode se tornar grave, pode matar. Professora, tem cura? Tem cura? Tem tratamento, mas tem que tratar no começo. Às vezes a lepra ela se torna crônica, então tem que combater a hanseníase no começo, não pode deixá-la se alastrar muito, então aí. É uma doença que dá feridas e manchas na pele, então aí. Galera, mais uma bacteriose. Coqueluche ou tosse comprida, Bordetella pertussis. Tosse comprida, a pessoa tosse, né? Essa bactéria entra pelo nariz, passa de uma pessoa para outra. Tosse comprida tem vacina, né? Mas às vezes a pessoa tem tanta tosse, falta oxigenação no cérebro, e aí então ela tem esses acessos de tosse. Tem cura, tem tratamento, então aí com antibiótico, porque ela é uma bactéria. Só que não pode deixar agravar. Se a pessoa está imunodeprimida, se ela tem algum outro problema, galera, é perigoso. Então ela causa obstrução dos pulmões e pode ser, ela causa uma tosse, muitas vezes a coqueluche é uma tosse seca e incessante. Tosse muito, né? E ela costuma dar febre, dor pulmonar, dor no peito. Então, só que sem muita secreção, então aí. Tem cura, tem tratamento, tosse comprida e tem vacina. Galera, meningite, Neisseria meningititis, né? É o mesmo gênero da bactéria lá da gonorreia, Neisseria, é o mesmo cara que descreveu, o nome dele era Neisseria. A meningite bacteriana se pega por contato direto, né? Eu esqueci de falar, como é que pega a tosse comprida? Contato direto com pessoa contaminada. Hanseníase, contato com pessoas contaminadas ou com a pele da pessoa, geralmente aí, né? A peste bubônica é picada da pulga. A tuberculose é contato direto, então aí ingestão da bactéria, a bactéria entra por vias aéreas. A cólera por água e alimentos contaminados, é orofecal.
A do tétano, a professora já falou que objetos cortantes, ferimentos abertos. Como é que pega meningite? Contato direto, saliva, espirro, galera. Igual pegar gripe, igual pegar o Covid aí, e ele inflama, a bactéria inflama as meninges. Existem 3 meninges que cobrem o sistema nervoso: dura mater, pia mater e aracnoide. Essa bactéria pode destruir, invadir essas meninges, inflamar o líquido entre as meninges, que é o líquido cefalorraquidiano. E com o passar do tempo, ela pode invadir os neurônios. E aí pode causar lesão no sistema nervoso. E aí é uma doença grave. Quais são os sintomas, galera? Dor de cabeça, vômito e não consegue fazer isso aqui, ó. Olha pra mim, encostar a cabeça no peito. Rigidez na nuca. E tem cura, tem tratamento, mas é uma doença que pode deixar sequela. Ela é bem comum na infância. E é importante socorrer quando a criança está com meningite. A febre geralmente é alta e pega por contato direto. É uma doença que pode se tornar bastante grave, pode deixar sequela de convulsão, porque causa lesão neurológica, né? Agora tem gente que sara da meningite sem deixar sequela. Hoje a medicina está muito avançada, consegue muitas vezes a cura, às vezes fica 70 dias internado. Galera, leptospirose, Leptospira interrogans, essa é a doença da enxurrada, eu falo. Quando chove muito no verão. Os ratos, essa é do xixi do rato. E alguns mamíferos podem reservar a leptospira e eles eliminam essa bactéria na urina. E se o homem, então, ingerir essa bactéria, ou entra principalmente quando o homem se nadar na enxurrada, ou se tiver um ferimento aberto na pele, ela entra por esse ferimento também. Então, olha só, os ratos, os animais, quando eles urinam na enxurrada, ou o rato principalmente que urina no esgoto, e quando dá o enchente, o esgoto se mistura com a água da rua, e aquele xixi do rato junto com a enxurrada sobe, naquele alagamento, naquela enxurrada, com a bactéria. E se você entra na enxurrada e tem um ferimento aberto, a bactéria pode entrar no seu dedo, ela pode entrar na sua boca, né? Você pode mexer na água, pôr a mão na boca sem perceber. Então, você vai ter leptospirose da febre alta, dor no corpo, parecida às vezes até com uma dengue, tá? Muita dor de cabeça, dor no corpo, dor de cabeça e pode matar então aí. A bactéria é uma bactéria que ela dá tipo uma infecção generalizada, a bactéria da leptospira. Então, eu falo que leptospirose é a doença da enchente, galera. As enchentes aumentam muito o fator de risco, porque leva a urina dos animais então aí para tudo quanto é lugar. Elas distribuem isso. Como é que previne? Como é que trata? Com antibiótico. A bactéria é tratada com antibiótico. Prevenção, não ande na enxurrada, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Não jogue lixo no bueiro, lixo na rua, o lixo entope o bueiro. Entope o bueiro, né? Transborda e é o que acontece então aí que dá a leptospirose. Pessoal, faltou aqui uma doença que a professora não falou, que é o botulismo. O botulismo, então, é uma doença que, na verdade, o botulismo é uma doença que se pega aí com enlatados, né? O botulismo, quando você vê uma lata inchada ou cheia, que a professora lembrou essa doença agora, mas o botulismo, ele estufa a lata. Se você ingerir um alimento contaminado com a bactéria Clostridium botulinum, ele dá parecido com o tétano, rigidez muscular e pode dar parada cardíaca. E botulismo, então, pode ser letal também aí, né? Então, olha só, botulismo é uma doença grave. Botulismo é uma doença grave, galera. Tem cura, tem tratamento e é da bactéria que eles extraíram, então, aí a toxina botulino,
né, a toxina botulínica para fazer o botox na mulherada. Mas é uma doença que tem diminuído porque os alimentos são fiscalizados. Não consuma alimentos enlatados amassados ou ainda estufados. Galera, eu vou fechar nossa aula aqui então, tá? Eu espero que vocês consigam compreender essa explanação que a professora fez. Eu acho mais fácil mostrando as imagens do que a aula do quadro, então aí. Beleza, gente? Até mais, ok?